Olá! Esse é mais um vídeo do canal Saúde Black, um canal de saúde com enfoque nas questões raciais. Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao tema, né? Sobre a questão da moradia, né? Sobre a moradia preta, né? E a gente tá vindo com esse tema agora, refletindo, né? Sobre a saúde das pessoas que vivem em situação de rua, certo? Antes da gente começar, se inscreve aqui no meu canal, certo? Compartilha muito esse vídeo e deixa um like pra Pretinha, que é sucesso. Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a política, né, dessas pessoas que vivem em situação de rua. Política nacional para pessoas que vivem em situação de rua. Esse é um vídeo introdutório e posteriormente a esse vídeo eu vou entrar mais a fundo dentro da política, mas eu não vou apresentar toda ela, eu vou apresentar os aspectos que eu acho mais importantes. Bom, quando a gente vai pensar nas peculiaridades do cuidado com essa população de rua, né, é importante a gente refletir, né, de que existam políticas públicas voltadas para essa população, né, que sejam políticas voltadas especificamente para esse grupo, né, e que contemple todas as suas vulnerabilidades, né. Esse é o caso da Política Nacional, né, para essas pessoas que vivem em situação de rua. Ela foi criada em 2009, certo? E ela almeja, dentre outros direitos, justamente a promoção da segurança alimentar, que é um assunto que a gente vem debatendo aqui no canal e também lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue no meu Instagram, me segue lá, @faria.ursula. Eu fiz algumas reflexões aqui e lá baseada, né, pelos pensamentos, pela escrita de Carolina Maria de Jesus, que escrevia sobre a fome, falava sobre a fome, mas não só, né? Ela fazia uma análise da conjuntura política da época em que vivia, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher simples, né? Uma mãe, né? Catadora de lixo. E aí, essa questão da segurança alimentar, né, é um dos pontos altos dessa política nacional para a população em situação de rua, né? E também é preciso que haja os equipamentos, né, públicos para que haja um avanço, né, que é indispensável para a promoção de saúde dessa população. Né? Essas pessoas que trabalham em sua maioria como catadoras de lixo, tão vulnerabilizadas e tão comprometidas, sobretudo nesse momento da pandemia, onde até a oferta de materiais recicláveis está mais escasso para eles. É preciso que se faça, né, um trabalho intersetorial de promoção dessa segurança alimentar e nutricional para essa população em situação de rua, né? E é importante a gente pensar que isso é indispensável, né? O alimento para essa população. Essa segurança alimentar, que no Brasil é um direito, né? E aí ela vai prever uma alimentação adequada e de qualidade. E essa alimentação adequada e de qualidade, como eu estava falando, é tanto na disponibilização, na produção, no armazenamento, bem como na forma como esse alimento vai ser ofertado para essa população, como a gente estava falando, resgatando um pouquinho do vídeo passado. E essa alimentação vai ser fornecida principalmente através dos restaurantes populares, que na pandemia houve uma reformulação e está sendo feito a partir da entrega de quentinhas, né? Antes essa população comia dentro do local e agora essa população pega a marmita, né, e come numa área externa àquele local ali, para que não haja proliferação, né? Bom, quando a gente vai pensar em política, na palavra política, né, me vem na cabeça que as coisas só mudam de fato através da política, né? É por isso que é tão importante que pessoas pretas, né, pretas e pardas, pessoas negras, né, periféricas, estejam dentro da política. Porque essas pessoas, elas vão pensar a questão da política, a questão do que a gente vai chamar em saúde de fatores condicionantes, determinantes para que essa pessoa tenha saúde, que é moradia, trabalho e renda, né, lazer, entre outros, né? Porque a saúde, ela não é só a ausência de enfermidades, ela não é só a ausência de doenças. Ela envolve vários aspectos,
né, e se tratando de pessoas negras, né, a saúde dessas pessoas, ela é biopsicossocial, né, ela vai envolver as questões da mente, né, ela vai envolver as questões corpóreas e ela vai envolver as questões sociais também, né. Eu ainda quero pesquisar um pouco para entender como é que funcionam as pessoas negras em situação de rua com deficiência, né? Que você sabe que eu sou fisioterapeuta. Ainda pretendo fazer, de repente, um mestrado ou algo nesse sentido, que é um assunto que me interessou muito, né? Existem dois assuntos que me interessaram muito. O primeiro que eu comecei a falar, que é sobre a causa LGBTQIA+, e esse assunto também, não que os outros não me interessassem, todos os assuntos que eu tento trazer aqui são também de meu interesse, né? Mas esse assunto é um assunto que comove, né? É um assunto que toca, porque essas pessoas são extremamente invisibilizadas, né? Essas pessoas que vivem em situação de rua. São pessoas que muitas vezes é tirada a sua humanidade, né? Então, dentro desses fatores determinantes e condicionantes para que essa pessoa preta tenha saúde, né, estão também transporte, que é a questão da mobilidade urbana, como essa pessoa vai se movimentar dentro das cidades, e também a questão de moradia, né? Sobretudo no contexto da pandemia, onde diz para as pessoas ficarem em casa, mas como elas vão ficar em casa se elas não têm casa, né? Eu estava pensando também na questão de mobilidade, de como essas pessoas se mobilizam, como essa pessoa preta em situação de rua se movimenta, né? Que tipo de transporte ela pega para ir até um hospital, se ela ficar doente, se ela ficar grave, né? Fico pensando também nas estratégias que estão sendo usadas para vacinação, né? Que não contemplam em sua plenitude essa população. E mesmo essa população que não vive em situação de rua, mas a população preta de modo geral, periférica, né? Que muitas vezes usa o meio de transporte público como seu único transporte para trabalhar, né? É uma população que está extremamente exposta, porque os serviços essenciais que eu digo, por exemplo, caixa de supermercado, motorista de ônibus, né? Empregadas domésticas, né? São, na maioria, exercidos por pessoas pobres e pretas também, né? Então, essas pessoas se expõem muito mais quando a gente vai pensar em transporte público, por exemplo. Então, quando vai se pensar em transporte, é também preciso pensar na questão da raça, é preciso pensar nas pessoas pretas. Quando a gente vai falando ainda das pessoas pretas, né? Algumas vivem em quilombos, onde falta água para lavar as mãos, por exemplo, né? E se uma daquelas pessoas ficar doente, como eu sempre digo, vai ficar muito difícil dessa pessoa se isolar. Bom, quando a gente vai pegar, trazendo de novo essa população de rua, a gente vai pensar nos abrigos, né? Muitas vezes, essas pessoas que estão nos abrigos, ao mesmo tempo que elas estão protegidas da rua, que elas não estão na rua, elas também estão em um certo risco, porque não há uma separação efetiva entre as pessoas que estão ali. Então, muitas vezes a pessoa, por exemplo, se a pessoa pega coronavírus, né, essa pessoa que estava em situação de rua e ficar isolada, né, dentro desse abrigo, somente ela ficará isolada, né, mas os demais ficarão ali, e caso uma pessoa dessas esteja assintomática, vai ocorrer uma transmissão desse vírus, certo? Bom, essa foi uma introdução. Na próximo vídeo nós vamos entrar mais a fundo dentro da política, certo? Só para vocês ficarem pensando um pouquinho. Um beijo